Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu trouxe um vídeo maravilhoso para vocês de um ponto. E hoje o nosso querido, ele está participando de uma forma diferente, não é mesmo? Dos bastidores. Nos bastidores. Estamos vendo uma etapa diferente agora dos vídeos. Vamos procurar fazer dois vídeos por semana, cada um no modelo de, né? Cada um apresentar um ou misturar nós dois, mas cada um trazer um relato diferente. Diferente, né? E o que vocês gostarem também, a gente pode estar comentando aqui, tá? Esse vídeo que a gente vai fazer hoje é sobre um relato que foi enviado pra gente, tá? Um colega nosso enviou. E assim, eu espero que vocês gostem. Vamos pro relato, né? Eu vou estar lendo aqui pra vocês que foi mandado. O título é A Mulher que Voltou com a Cabeça de Outra Pessoa. Eu demorei 17 anos pra contar isso. Até hoje, quando lembro daquela noite, eu não consigo dormir com a porta do quarto aberta. Meu nome não importa. Para esse relato, podem me chamar de Camila. Eu cresci em uma cidade pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo. Minha família era muito reservada, e desde criança eu ouvia minha mãe dizer uma coisa: nunca mexa nas coisas da sua avó. Minha avó tinha morrido quando eu tinha 9 anos. Ela era uma mulher muito religiosa, mas também carregava uma fama estranha. Algumas pessoas diziam que ela sabia fazer coisas que ninguém deveria saber. Outros diziam que tinha aprendido determinados rituais com uma mulher que morava longe da cidade. Eu nunca acreditei, até os meus 14 anos. Foi nessa época que minha mãe começou a mudar. Ela ficou mais quieta, parou de sair de casa e começou a reclamar que estava tendo sonhos estranhos. Sempre o mesmo sonho. Ela dizia que entrava em um quarto completamente escuro e encontrava uma mulher sentada em uma cadeira. A mulher não falava, só ficava olhando. Aí já é papo de, né? Minha mãe dizia que nunca conseguia ver o rosto dela. Até uma noite. Ela acordou gritando. Eu fui correndo até o quarto dela. Minha mãe estava sentada na cama completamente apavorada. Perguntei o que tinha acontecido. Ela olhou para mim e falou: ela virou o rosto. Eu perguntei quem virou o rosto. Ela respondeu: minha mãe. Eita, gente, no caso, a avó da menina tinha virado o rosto. Todos os sonhos que a menina estava tendo eram com a própria mãe, né? Só que minha mãe tinha certeza de que não era realmente o rosto da minha avó. Oxi. Segundo ela, era como se fosse o rosto da minha avó colocado em uma pessoa que não era ela. Depois daquele dia, minha mãe começou a agir de uma maneira que eu não reconhecia. Às vezes ela ficava parada diante do espelho por vários minutos, não fazia nada, só olhava. Uma madrugada acordei para beber água e encontrei minha mãe no corredor. Ela estava parada diante do espelho da sala. Fiquei observando de longe. Ela levantou a mão e tocou o próprio rosto. Depois falou baixinho: ainda não encaixou. Meu Deus. Eu perguntei: mãe? Ela se virou imediatamente e sorriu. Só que aquele sorriso me assustou, porque minha mãe tinha um sorriso muito característico. Naquela noite, o sorriso parecia errado. Eita, gente. Ela perguntou o que eu estava fazendo acordada. Eu disse que estava com sede. E ela respondeu: vai dormir. E voltou a olhar para o espelho. No dia seguinte, perguntei sobre aquilo. Ela disse que não se lembrava. Algumas semanas depois, aconteceu uma coisa ainda mais estranha. Minha mãe começou a chamar meu pai pelo nome do irmão falecido. Meu pai morreu de medo. Ele percebeu e pediu... Ela percebeu, perdão. Ela percebeu e pediu desculpas. Mas isso começou a acontecer cada vez mais. Eita. Ela começou a chamar o próprio marido pelo nome do irmão dela que tinha falecido. Você tá maluco? Sai dessa casa. Vamos lá. Até que certa noite ela entrou no quarto e perguntou: você ainda lembra de mim como eu era antes? Eu achei que ela estivesse falando de alguma mudança física. Eu disse que sim. Ela começou a chorar e falou: então, se algum dia eu aparecer diferente, não confie em mim. Eu perguntei o que ela queria dizer. Ela não respondeu. Naquela mesma semana, minha mãe desapareceu. Eita, gente.
Ela saiu de casa durante a madrugada. A polícia procurou por dias e dias. Nada. Uma semana depois, encontraram minha mãe em uma estrada a quilômetros da nossa cidade. Ela estava viva, mas não se lembrava de onde tinha estado. Gente, eu já ia falar que era sonambulismo, né? Mas sonambulismo por uma semana não tem como. Uma hora tu acorda, né? Ela não se lembrava de onde tinha estado. Quando voltou para casa, aconteceu algo que até hoje me arrepia. Olha, começa a ficar estranho, gente. Eita. Ela entrou pela porta. Meu pai correu para abraçá-la e ela olhou e perguntou: Quem é você? Todo mundo ficou em silêncio. E meu pai começou a chorar. Minha mãe olhou para mim e disse meu nome, só que falou de um jeito estranho, como se eu se tivesse aprendendo a pronunciar meu próprio nome. Naquela noite, ela não dormiu, ficou sentada na cozinha até amanhecer. Eu estava escondida no corredor quando ouvi uma conversa entre ela e meu pai. Ele perguntou: O que fizeram com você? E ela respondeu: Eu não sei. Depois de alguns segundos, ela completou: Mas tem alguém dentro da minha cabeça. Nossa. Meu pai ficou desesperado, chamou um médico. Os exames não mostraram nada fora do normal, mas minha mãe continuava insistindo que havia alguma coisa de errado. Dias depois, ela pediu para meu pai procurar uma caixa velha que pertencia à minha avó. Eita, e ela sempre falou para a filha não mexer nas coisas da própria avó. Mas agora ela pediu para, né, procurar uma caixa lá da avó. Encontramos a caixa escondida no fundo de um armário. Dentro havia várias fotografias antigas, algumas cartas e um caderno. Minha mãe começou a olhar e folhear o caderno, e de repente parou. O rosto dela perdeu completamente a cor. Ela apontou para uma folha. Eu olhei, havia uma frase escrita várias vezes. Para trocar uma pessoa, primeiro é preciso fazer com que ela esqueça quem ela é. Nossa senhora. Fala, Parece aquele meu pai. filme lá que saiu agora. Jesus, mano. Minha mãe fechou o caderno, disse que não queria mais falar sobre aquilo. Naquela noite, ela pediu que eu dormisse no quarto dela. Eu aceitei. Por volta das 3 da manhã, eu acordei. Minha mãe estava em pé, do lado da cama. O quarto estava escuro. Ela estava olhando para mim. Ai, gente, não tem como. Tinha que levar uma pizza aí. Eu perguntei, mãe? Ela não respondeu, apenas perguntou: Você sabe quem eu sou? Uai, meu Deus. Eu vou, minha mãe, pelo amor de Deus. Eu acho, né? Eu disse que sim. Ela se aproximou e falou: Então não olha para o meu rosto. Eu fiquei imóvel. Ela começou a chorar. Disse: Tem alguma coisa de errado comigo. Depois saiu do quarto. No dia seguinte, ela desapareceu novamente. Dessa vez, ela deixou uma carta, e a carta dizia apenas: Se eu voltar, não abra a porta. Oxe. 3 dias depois, alguém bateu na nossa porta. Era minha mãe. Meu pai foi abrir e eu gritei para ele não abrir. Ele perguntou por quê. Eu mostrei a carta e meu pai ficou parado. Do lado de fora, minha mãe começou a chamar por ele. A voz era exatamente igual. Ela dizia: Abre, sou eu. Eu estou com frio. Meu pai começou a chorar. Então a voz mudou. Não muito, só o suficiente para percebermos. Parecia que outra pessoa estava tentando imitar minha mãe. E então veio a frase que me fez nunca mais esquecer aquela noite. Camila, a sua mãe está aqui dentro. Meu Deus do céu. A voz respondeu para ela que, tipo assim, Camila, sua mãe está aqui dentro. Tipo, dentro do corpo. Como se tivesse... Devorado ela. Gente, meu pai perguntou, onde? Aí teve um silêncio e depois a pessoa respondeu, na cabeça dela. Tipo assim, tá aqui dentro, na cabeça dela. Ou a voz... Gente... As... Esquizofrenia. Não sei, gente, pelo amor de Deus. As batidas na porta pararam. Nunca descobrimos quem estava do outro lado. Minha mãe foi encontrada novamente meses depois, mas ela nunca mais voltou para casa. E até hoje minha família mantém aquela caixa trancada. Eu tacava fogo. Com certeza. Oxi! O caderno desapareceu. A fotografia também. Só existe uma coisa que minha mãe deixou para trás. Uma última frase escrita em um papel. O pior não é trocar de cabeça
com alguém. O pior é quando a pessoa percebe que voltou para casa, mas não é a mesma. Com certeza. Saber que já acho que voltou. E ela mesma tinha escrito. Tipo assim, como se o pior não é nem trocar de cabeça. Tipo, O como pior ela, é saber que é você, mas ao mesmo tempo não é você. como se fosse uma dupla personalidade. Isso, né? Eu ainda tenho a carta. E existe uma coisa que nunca contei pra ninguém. Na noite em que minha mãe bateu na porta, eu estava olhando pela janela. Eu vi quem estava atrás dela. Não era minha mãe. Era uma mulher muito mais velha. E ela estava sorrindo. Jesus. Gente, o que esperar? Olha, chego, tô suando. Gente, é uma coisa assim mais paranormal mesmo, né? Eu gosto, né, do assunto. Então a gente, né? Mas é uma coisa que deixa a gente, meu Deus, isso é real? Isso é possível ou não? Não sabemos, mas eu também não quero descobrir. Mas é isso, gente. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Curtem, deixem um like, se inscrevam. E se gostarem desse tipo de conteúdo, a gente vai estar trazendo mais por aqui, tá bom? Vamos estar procurando postar com mais frequência os vídeos. A gente mudou de casa, mas Isso, agora teve várias, mudanças por aqui. Mas é isso, gente. A gente vai voltar a aparecer aqui com frequência. E é isso. Um beijo e até o próximo.